Podem sentar. Hoje temos a Lídia. Há alguém aqui que nunca viu a Lídia? Pois, pronto, ela é a minha filha. Ela estava no Brasil com a Sofia. Este fim de semana a gente assim, é todo GMS. Ontem a Sofia pregou no Difflan. Não foi, Sofia? Né? Houve até gente, não é tão jovem assim, mas quis cá vir infiltrada porque achou engraçado, não sei o que, estava toda contente. Porque vocês sabem que o Difflan é para os jovens, mas qualquer um pode entrar, a gente aceita. Amém! Então ontem foi a Sofia, hoje é a Lídia, porque realmente nós queremos ouvir aquilo que o Espírito Santo falou com elas estes meses. Né? O Senhor fala de muitas maneiras e utiliza até jovens. Amém? Ó Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, pela vida da Sofia, pela vida da Lídia, Senhor. Obrigada porque elas estão de volta, Senhor. E que realmente, Senhor, tudo aquilo que elas aprenderam, que elas possam nos abençoar, Senhor, com aquilo que receberam de Ti, Senhor. Esta manhã nós abrimos o nosso coração, Senhor. E Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que nós vamos aprender de Ti. Usa a Lídia, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém! Bom dia, família Paz! Eu estou muito feliz de estar de volta a casa. Eu e a Sofia estávamos a conversar ontem e por mais que lá nós estivéssemos envolvidos com a Paz Church e estávamos a servir na Paz Church Fortaleza e em outras Paz Church ao longo do Brasil, sentimos-nos em família, mas não nos sentimos em casa. E dá aquela saudade de finalmente estarmos aqui com as pessoas que nós podemos realmente chamar nossos irmãos, que estão connosco há tanto tempo. E eu queria compartilhar com vocês algo que o Espírito Santo começou a falar comigo ainda antes de eu ir para o Brasil, mas quando eu cheguei lá eu comecei a verdadeiramente viver aquilo e não simplesmente saber que aquilo era certo, mas comecei a colocar em prática. E eu queria vos fazer uma pergunta. Quem aqui alguma vez já se esqueceu de algo importante? Várias vezes, né? E eu esqueci. Esta é a frase que nós vamos utilizar hoje e é a frase que nós usamos para muita coisa na vida. Eu lembro-me uma altura eu estava a trabalhar e eu tinha que fazer a minha marmita, o meu almoço para levar e no momento que eu entrava no elevador, eu esqueci. Chegar na escola e esqueci dos trabalhos de casa. Chegar no trabalho e esqueci que tinha que fazer isto. Mãe, esqueci-me de descongelar o frango. Tipo assim, nós sempre temos coisas na nossa vida que nós esquecemos. Mas não é porque nós as esquecemos que elas deixam de ter importância. O ser humano tem tendência de esquecer das coisas importantes. E a nossa memória é uma coisa que tem que ser exercitada, que tem que ser trabalhada. Para funcionar bem, nós realmente temos de assumir essa responsabilidade. Eu vou-me lembrar, eu vou anotar, eu vou fazer o que eu precisar para me lembrar disto importante. Nem que seja por um alarme no telemóvel, colocar post-its pela casa, mas de alguma forma eu vou me tornar responsável pelo que está na minha memória. E muitas vezes nós nos esquecemos que a maior parte das coisas que estão aqui, que nós nos lembramos, são as coisas a que o nosso coração está inclinado. Se o nosso coração está inclinado por algo, se nós estamos entusiasmados em relação a algo, é muito provável que nós nos lembremos daquilo. Alguém alguma vez acordou e esqueci que hoje eu tinha um voo para as Maldivas? Não, porque é uma coisa que o nosso coração está inclinado, toda a gente quer férias. E esqueci que hoje é o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia de faculdade, o primeiro dia disto. Coisas que são entusiasmantes, coisas que nós estamos animados, coisas que verdadeiramente o nosso coração está inclinado, nós não nos esquecemos. E nós às vezes temos que perguntar, será que o meu coração está inclinado para os grandes feitos do Senhor para a minha vida ultimamente? Ou será que eu tenho-me lembrado mais da minha rotina medíocre, terrena, que não vale de nada, que não me trará nada? Ou será que eu tenho-me lembrado dos feitos do Senhor por mim? Será que eu tenho inclinado o meu coração a essa ideia de isto é o que o Senhor fez por mim? E é disso que eu vou me lembrar. Lamentações 3, 21 a 23 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Se o nosso coração está inclinado à fidelidade de Deus, às misericórdias do Senhor,
nós vamos nos lembrar daquilo que nos traz esperança. Nós não vamos dizer, esqueci que Deus é bom. Porque o nosso coração está inclinado à pessoa de Deus e à bondade que Ele é, que Ele carrega. Então nós temos que fazer essa pergunta. Aonde está o meu coração inclinado? E essa é a primeira pergunta que eu tenho para vocês hoje. Do que é que vocês têm se lembrado? Eu vou falar hoje sobre 3 coisas que eu tenho reparado que esta nova geração de cristãos, a nova igreja, às vezes tem-se esquecido. E não é porque nós temos nos esquecido que elas deixam de ser importantes. São 3 coisas que eu acredito que eu, Lídia, tenho que inclinar o meu coração. Que eu sonho que nós, como pastores, cada vez mais inclinemos o nosso coração para nós conseguirmos nos lembrar. A primeira coisa que às vezes nós esquecemos é da cruz. Às vezes nós ficamos muito preocupados com as coisas do nosso dia-a-dia. Nós queremos crescer, nós queremos prosperar, nós queremos até coisas relacionadas com a nossa vida espiritual, queremos crescer ministerialmente, queremos ter cada vez mais cheios do Espírito Santo e nós esquecemos que tudo começou na cruz. Eu vou ler para vocês um compilado de versículos dos Evangelhos que contam o porquê de nós não esquecermos da cruz. Eles, porém, clamavam: crucifica-o! Mas Pilato lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o! Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe as suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo, lhe deram vinho misturado com mirra e o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora você, deixa da cruz e salve-se a si mesmo. Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? O Cristo, o rei de Israel, deixa da cruz para que o vejamos e creiamos. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Às vezes nós relevamos um bocadinho a cruz, mas não é porque nós esquecemos dela que ela deixa de ser importante. Às vezes nós passamos dias e dias sem nos lembrar: eu tenho a salvação. Meu Deus, eu tenho a vida eterna. Porque Deus desceu à terra, deixou-se ser cuspido, insultado, usado, as pessoas o maltrataram, tudo para que eu pudesse escapar a uma condenação eterna e ganhasse a vida eterna. E nós às vezes temos que nos perguntar: Senhor, porquê que às vezes eu não me lembro? Porquê que às vezes passa por mim? Porquê que às vezes eu relevo a importância da cruz? A cruz é onde tudo começou. A cruz é algo que nós devemos olhar e realmente dizer assim: Senhor, não simplesmente foi Jesus que morreu. E nós aqui em Portugal temos uma cultura que parece que já foi normalizado. Nós temos igrejas para todo lado e vamos entrando nas aldeias e sempre temos ali uma cruz. Hoje em dia a cruz virou algo normal, pessoas não crentes utilizam cordões com cruz, utilizam calças com cruz. No outro dia estive a ver uma atriz que fez um filme chamado Jesus a Lésbica. E ela própria se fazia de Jesus, mostrando Jesus como se Jesus fosse hoje em dia. E a cena em que supostamente ela morre na cruz e ressuscita é levado com risos atrás. As pessoas têm maltratado a cruz. As pessoas têm olhado para este símbolo e não visto o que verdadeiramente ele significa. E nós às vezes temos que olhar para nós mesmos e me perguntar: como poderia eu esquecer da cruz? Como teria eu a ousadia de passar os meus dias sem me lembrar que na cruz foi onde tudo começou? Eu tenho um tio que mora na Guiné-Bissau, o tio Nené, alguns de vocês conhecem, e eu lembro, foi há muito tempo atrás, a igreja estava bem no início. O tio Nené veio aqui para Portugal e o tio Nené estava a contar de milagres que ele tinha visto lá na Guiné, demónios a
despirem e pessoas a serem curadas. E o Vítor ficou todo entusiasmado e perguntou-lhe assim: Nené, qual foi o maior milagre que tu já viste? E o meu tio olhou para o Vítor e disse: o milagre da salvação. E nós às vezes esquecemos. E nós temos que fazer essa pergunta: como poderia eu esquecer da salvação? Porquê é que eu tenho levado os meus dias, por mais que às vezes nós estamos a fazer coisas para Cristo, durante muito tempo da minha vida eu estava a fazer coisas para Cristo, estava a liderar life group, estava a discipular, estava aqui no louvor, estava nos ministérios, mas às vezes eu passava os meus dias sem agradecer: Senhor, obrigada, porque tu morreste por mim, porque hoje eu tenho a salvação por conta da cruz e do teu sacrifício nela. Nós temos que nos perguntar: Senhor, como poderia eu esquecer da cruz? É uma ousadia nós esquecermos disso. É muita coragem nós dizermos: esqueci. Mas às vezes acontece, nós levamos a nossa vida sem nos lembrarmos do poder da cruz, sem nos lembrarmos que lá foi onde tudo começou. E que hoje nós temos o Espírito Santo a nos consolar por conta desse sacrifício. Essa é a segunda coisa que às vezes nós esquecemos, do Espírito Santo. Em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Nós temos que nos lembrar que a Igreja não seria a Igreja se não fosse pelo Espírito Santo. Tanto no mundo secular como no mundo cristão, nós às vezes tendemos a esquecer do Espírito Santo, como se ele fosse a pessoa menos importante da Trindade. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Nós vemos no mundo secular, e se nós falarmos de Deus, as pessoas até entendem. É um ser transcendente, que ele ultrapassa o tempo, ultrapassa o espaço, todo-poderoso, omnipresente, omnisciente. E as pessoas acabam por entender. Há gente que chama de universo, há gente que chama de energia. Mas as pessoas acabam por falar de Deus. De Jesus, até aqueles que não acreditam que ele é Deus, acabam por dar respeito. É um professor, foi um grande ativista, foi um mestre iluminado. Do Espírito Santo, nem se comenta. Sim, a pomba. Isso no mundo secular. Mas no mundo cristão, Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te adoramos e nós oramos a ti, Deus Pai, todos os dias. Jesus, o Messias, o Salvador, que merece toda a honra, toda a glória, sentado à direita do Pai. Espírito Santo. Às vezes nós não oramos ao Espírito Santo e nós nos esquecemos que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é digno de adoração. E parece que nós só falamos do Espírito Santo quando nós estamos a falar de uma ativação profética ou quando nós estamos numa conferência sobre o Espírito Santo. E não o levamos no nosso dia-a-dia como Deus disse. Jesus disse: ele é um consolador. Ele está com vocês, ele vai vos ajudar. E ajudar não é só na semana de ativação profética, não é só na conferência sobre o poder do Espírito Santo. E parece que nós só falamos do Espírito Santo quando falamos dos dons. E nós talvez temos que nos perguntar: Senhor, será que eu tenho esquecido de te adorar completamente porque tu és tu? Será que eu tenho esquecido de dar honra à Trindade como ela merece? Porque a Igreja não seria a Igreja se não fosse o Espírito Santo. Se nós dessemos total liberdade ao Espírito Santo, a Igreja desse total liberdade ao Espírito Santo para trabalhar, nós individualmente dessemos total liberdade ao Espírito Santo para trabalhar em nós, o mundo não estaria como está. Porque nós seríamos um povo que iríamos sair influenciando e queimando as almas das pessoas às nossas voltas. Nós iríamos lutar cada vez mais, porque nós estaríamos a usar a ajuda que nos foi dada. E nós muitas vezes temos esquecido e temos relevado o Espírito Santo. O Espírito Santo foi uma ajuda que Deus nos deu. E nós o deixamos de lado. Como se ele fosse o menos importante. O Espírito Santo, ele é ilimitado, porque ele é Deus. E nós às vezes o limitamos simplesmente aos seus dons e só aquilo. Mas o Espírito Santo é ilimitado. E todos os dias ele tem algo novo. Mas ele só tem algo novo para quem o adora. E eu fui ver realmente o que é que significa a adoração. E às vezes nós pensamos que a adoração é cantar santo, santo, santo. Às vezes nós pensamos que a adoração é dizer que ele é digno ou falar bem dele. Mas adoração significa entrega e renúncia no altar. O altar é uma palavra hebraica chamada misbah e significa lugar de sacrifício. E não lugar de cantar, lugar de falar palavras bonitas, palavras de afirmação, mas é um lugar de entrega.
o lugar secreto que nós tanto falamos, que é aquele lugar onde nós estamos presentes com Cristo, não é um lugar de simplesmente receber, mas é um lugar de entregar. E muitas vezes nós dizemos, ok, Espírito Santo, eu não me quero esquecer de Ti, então eu vou aqui sentar-me e orar, e o Senhor vem, dá-me alguma coisa, fala uma palavra, dá uma visão, mas o que é que nós temos entregado? Porque a adoração não é um recebido, a adoração não é um presente, a adoração é uma entrega. Digam comigo, é uma entrega. E nós temos que nos perguntar, Senhor, esqueci de entregar? Temos que pensar às vezes nisso. Será que eu tenho esquecido de adorar o Espírito Santo? Não há adoração sem sacrifício. O Espírito Santo, Ele não quer que nós sejamos estruturas perfeitas, mas Ele quer que nós tenhamos corações que estão realmente dispostos a ser moldados. Corações que estão realmente dispostos a entregar tudo por Ele. Quando nós cantamos, gastarei minha vida para te coroar, será que é isso mesmo que nós temos feito? Será que nós temos esquecido de gastar a minha vida? Eu estou-te a coroar, mas a parte de gastar a minha vida eu tenho esquecido. E isso eu não estou a dizer para tu colocares uma mochila às costas e ires para a Índia pregar e é isso que entrega a vida. Não. Entregar a vida é o que tu tens agora. A vida que tu tens agora, tu a tens entregue ao Senhor. Quando tu estás no trabalho, tu tens entregue a tua vergonha para pregar o Evangelho. Quando tu estás na rua, tu tens entregue a tua vergonha para pregar o Evangelho. Tu tens entregado os teus sonhos e os teus desejos para viver aquilo que realmente Deus tem para ti. Durante muito tempo, eu pensava em fazer uma faculdade. Realmente, durante muitos anos da minha vida, desde bem novinha, eu disse, eu vou ser arquiteta. E no outro dia eu até encontrei um texto meu, da minha escola lá do Brasil, com 7 anos, que eu coloquei, quando eu crescer, eu vou ser ou engenheira civil ou arquiteta. E eu fiquei com essa ideia presa na minha cabeça até o ano passado. Ou seja, por mais de 10 anos, era isso que eu queria ser. E o Senhor disse, entrega. Porque a adoração é entrega. E hoje, graças a Deus, o Senhor me mostrou um novo caminho. Eu entrei noutra faculdade, glórias a Deus. Mas eu tive que entregar. E a partir do momento que eu disse, ok, Senhor, eu vou realmente gastar a minha vida para te coroar, agora tu fazes na minha vida aquilo que realmente queres. Porque eu não vou me dar a ousadia, não vou ter a coragem de esquecer do Espírito Santo. Nós temos que perguntar, como poderia eu esquecer do Espírito Santo? E eu esquecer deste que veio para me ajudar a consolar. Em Atos diz assim, todos eles se reuniam sempre em oração. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O Espírito Santo veio e os apóstolos entregaram. Eles disseram, nós vamos ficar aqui reunidos a orar, a gastar a nossa vida para te coroar. E não só eles coroaram, mas outras 3.000 pessoas o coroaram também. Porque quando nós nos esquecemos da divindade do Espírito Santo, nós começamos a ficar independentes dele. Mas quando nós nos lembramos que o Espírito Santo é Deus, nós entendemos que nós realmente temos que depender dele para viver, assim como nós dependemos de Deus Pai e de Deus Filho, nós conseguimos começar a ser totalmente moldados e realmente a criar dentro de nós um coração que está disposto a cumprir a vontade plena e total do Espírito Santo aqui na Terra. Porque nós dizemos assim, se eu dependo dele para viver, então que ele reine sobre mim. Como eu moro na Terra, que ele reine sobre a Terra. E às vezes nós temos que nos perguntar então, qual é que é a vontade do Espírito Santo? E a melhor coisa que nós temos é a Bíblia para responder a isso. Eu dou graças a Deus que nós temos a Bíblia que nos dá respostas para todas as nossas questões. A vontade do Espírito Santo é a salvação de todos os homens. Porque em 1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Não dá para confundir este versículo. Se alguém disser que esta não é a vontade de Deus, eu digo assim, olha, compraste uma Bíblia que não está certa. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Esse foi o propósito para o qual o Espírito Santo veio. E quando nós esquecemos do Espírito Santo,
nós também esquecemos do propósito. Eu vou ler de novo Atos 1:8, porque diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Nós recebemos o Espírito Santo para ser testemunhas. E às vezes nós nos esquecemos de todo o propósito disto. A igreja não está aqui para ser mais um centro comunitário. A igreja não está aqui para nós termos um lugar de convivência, para nós fazermos amigos. A igreja está aqui para cumprir o papel que Deus nos deu, que é ser suas testemunhas. Então nós temos que nos perguntar: como poderia eu esquecer da cruz? Nós temos que nos perguntar: como poderia esquecer eu do Espírito Santo? E temos que nos perguntar: como poderia eu esquecer o propósito? O propósito para o qual existe tudo isto. Nós oramos muito para ter um avivamento. E eu creio que Portugal vivenciar um avivamento. Eu creio que realmente esta terra será a porta de avivamento para a Europa, que esta terra será cheia do poder do Espírito Santo e que as pessoas desta nação não vão ter esse problema de se esquecer da cruz ou do Espírito Santo. Mas nós temos que entender que o avivamento ele vem para cumprir o propósito de convergir os céus com a terra. O avivamento ele vem para realmente cumprir o propósito de Deus. E o propósito de Deus, nós acabámos de ver, é que todos os homens sejam salvos. O propósito de Deus é que haja tipo uma restauração de tudo. Nós possamos voltar a como nós éramos no Éden. Nós possamos voltar a ter aquela intimidade com Deus. Deve ter sido incrível de passear todos os dias com Ele no jardim e o conhecer cada vez mais e estar presente a andar com Ele sempre, sempre, nunca. Vocês sabem o que é nunca se afastar da presença de Deus? Sim. Não haver pecado que te afaste do Senhor. E esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus, a restauração de todas as coisas. E essa é a base do Evangelho. Quando nós falamos do Evangelho é Cristo veio, morreu na cruz por nós, ressuscitou para que nós pudéssemos ter comunhão com o Pai porque o véu se rasgou. E essa foi a base do Evangelho, a base da mensagem que Cristo pregou durante 3 anos. Mas depois de Cristo, agora o papel é nosso. Antes essa mensagem era passada através de Cristo e agora ela é passada através da igreja. De nada adianta nós orarmos e nós pedirmos por um avivamento se nós esquecermos do propósito do avivamento. O avivamento vem para capacitar a igreja para cumprir o seu propósito. Depois disso, a igreja tem que cumprir o seu propósito, que é alcançar os perdidos. Se um avivamento vier, e nós temos histórias muito grandes disso ao longo da nossa história, nós temos histórias de avivamentos que vieram e durante o tempo que o avivamento estava a acontecer, a igreja foi capacitada, o povo de Deus estava a ferver, o coração da igreja estava a aquecer cada vez mais, mas depois o avivamento parou. Eu fui a uma igreja na Inglaterra, na cidade de Ely, que é uma igreja das mais antigas da Inglaterra, é uma cidade muito pequena. E naquela igreja haviam torres e torres de oração. E durante um tempo houve um avivamento fervoroso naquele lugar, que a cidade inteira era convertida. Vocês têm noção disso? Imaginem uma cidade inteira entregue ao Senhor Jesus. E hoje em dia tu andas lá e aquela igreja é só mais um monumento. Tu pagas para entrar, vês uns desenhos, vês os vitrais, vês os estátuas e vais-te embora. Mas durante muito tempo aquilo foi lugar de avivamento. Porquê? Deus enviou o Espírito Santo e enviou o avivamento para capacitar a igreja, porque o propósito do avivamento é a capacitação da igreja, mas depois a igreja não usou dessa capacitação para cumprir o seu propósito, que é alcançar os perdidos. A igreja fez? Esquece. E eu não vou estar diante do Pai e dizer, Senhor, esquece. Eu não quero que nenhum de nós esteja um dia diante do Pai e diga, esqueci de cumprir o meu propósito. Eu creio que nós chegaremos lá e o Senhor vai dizer, servo bom e fiel. Amém? De nada adianta orar e pedir por um avivamento, esquecermos que o seu propósito são os perdidos. O fogo que desce sobre a igreja não é para que ela simplesmente se aqueça, mas para que ela incendeie a sociedade à sua volta.
para que ela cumpra o seu propósito de alcançar os perdidos. Nós temos que nos perguntar: como poderia eu esquecer do propósito? Como tenho eu essa ousadia? Porque Jesus desceu à terra e o Espírito Santo veio sobre nós para que eu conseguisse cumprir este propósito. Foi um preço muito alto que foi pago para eu cumprir este propósito. E eu quero contar para vocês uma história de um avivamento muito famoso e que eu não sei se eu vou conseguir não chorar, eu sou bem chorona, mas este avivamento chama-se Avivamento Moraviano. Ele aconteceu no ano 1700 e nessa altura a República Checa não era a República Checa ainda, então nós tínhamos a Morávia e tínhamos a Boémia. E lá havia muita perseguição, mortes, sanções, tortura, tudo para os filhos de Deus. Não queremos filhos de Deus neste lugar. Só que houve um grupo de moráveis cristãos que se escondiam secretamente e coravam fervorosamente e diziam: o Senhor vai nos dar a estratégia para sairmos desta. E eles oravam e estavam a ferver, e o Senhor disse assim: vão para a Alemanha. Então eles fizeram as mochilas e fugiram para a Alemanha. Chegando na Alemanha, havia um conde muito rico, chamado Zinzendorf. E esse conde tinha-se convertido há pouco tempo. E do nada ele vê um bando de morávios a passar pelas suas terras. O que é que vocês estão a fazer aqui? Precisam de ajuda? E os moráveis pela primeira vez conseguem dizer em voz alta: nós somos cristãos. E o Zinzendorf: eu também. Olha, eu moro sozinho aqui nestas terras, eu não tenho família, mas eu converti-me há pouco tempo e eu preciso de ajuda. Então eu vou-vos dar as minhas terras, vocês moram aqui comigo, trabalhamos juntos nestas terras e vocês me ajudam a crescer no Evangelho. E eles começaram isso em 1722. Mas depois, o que é que aconteceu? Os moravianos se acomodaram. Nós temos casa, nós temos terras. E aquelas reuniões fervorosas de oração, de Senhor dá-nos uma estratégia, foram esfriando, foram acabando. E em 1727, foi 5 anos para esfriar, pouco tempo, Zinzendorf disse assim: gente, não dá mais, vamos nos reunir, porque eu sinto que nós estamos a perder o nosso amor, nós estamos a nos esquecer da cruz, nós estamos a esquecer realmente do Espírito Santo, estamos a esquecer do nosso propósito, nós estamos a dizer: eu esqueci. E o Zinzendorf começa a falar sobre união. Nós estamos a discutir muito, nós não estamos a trabalhar, nós não estamos a fazer. E aquela pregação começou a aquecer todos os moravianos, uma simples pregação. E livros contam de próprios moravianos a escrever nos seus diários: houve uma transmissão de glória por conta daquela pregação. Houve uma transmissão de glória sobre nós, no momento que nós vimos que nós precisávamos estar unidos, para não nos esquecermos da cruz, para não nos esquecermos do Espírito Santo e principalmente para não nos esquecermos do nosso propósito. E nesse momento a unidade deles foi restaurada. E eles começaram a ter reuniões de oração, eles começaram a se reunir todos os dias, tempos de mesa, jantavam juntos, almoçavam juntos, tomavam um pequeno almoço juntos, estavam sempre sedentos e a falar do Evangelho e a crescer juntos. Eles abriram uma sala de oração que durou 100 anos. 100 anos sem cessar, de pessoas a rodar, a entrar e a sair e a dizer: Santo, 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 bem, dá-nos estratégia. E ali a zona à volta da cidade do Conde Zinzendorf começou a ser cheia. A Alemanha começou a ferver e aquilo não só gerou uma unidade entre os moravianos, mas começou a criar uma urgência de: isto não pode ficar só para nós. Este avivamento que nós estamos a viver há 100 anos, desde que nós saímos da Morávia, este avivamento está a nos capacitar para algo maior. Não vai ficar só em nós. E eles começaram a dizer: temos de ir. E eles tinham um lema: o Cordeiro venceu, vamos. Eles diziam: o Cordeiro venceu, bora para a frente, vamos segui-lo, vamos cumprir o seu propósito. Eles começaram realmente a viver isso. E começaram a pregar pela Alemanha. Faculdades começaram a ficar cheias. Universidades começaram a ser lugares de adoração. Era normal ver pessoas a carregar Bíblias na rua. E um grupo de moravianos diz assim: nós temos que voltar para a Morávia.
e voltaram. E esse foi o primeiro grupo a ser enviado. Eles foram. E Morávia, que era um lugar de perseguição, vai ser um lugar cheio e cheio e cheio do Espírito Santo. E depois disso, apareceram 2 irmãos, David e Leonard. Eles eram bem jovens, acredita-se que eles tinham entre os seus 18 e 20 anos. Eu tenho 20 anos, eu não sei se eu tinha coragem de fazer o que eles fizeram. E eles começaram a ouvir falar de histórias de ilhas remotas na Índia, que para lá só iam os mercadores de escravos e os escravos. Eles disseram: nós já temos muita gente aqui na Alemanha, aqui na Morávia. Nós temos de ir para lá, porque como é que eles vão conhecer a Cristo? Como é que nós vamos cumprir o nosso propósito? E eles, estes 2 irmãos, clarinhos de olhos azuis, que nunca tinham saído da Alemanha, venderam-se como escravos para entrar num barco e ir até à Índia. E nesse barco iam pregando. Na Índia iam pregando. Eles foram escravos a vida toda, pregando o Evangelho. E perguntaram-lhes assim: porquê é que vocês estão a fazer isso? Vocês estão a gastar a vossa vida. Como nós cantamos: eu gastarei a minha vida. E eles responderam: para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Eu queria que nós disséssemos isto todos juntos. Para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. A notícia foi espalhada pela Europa, o movimento começou a crescer e durante uns anos havia uma cambada de jovens a se vender como escravos. Muitos para o continente africano, muitos foram para o Brasil, muitos foram para a Índia, muitos foram para o Japão, todos para serem escravos, para pregar o Evangelho. Eu não estou aqui a dizer que ninguém tem que se vender como escravo, mas eu estou a dizer que nós temos que dizer: eu vou gastar a minha vida para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. E este movimento foi tão importante que um dia moravianos estavam num barco e eles estavam a orar. E havia lá um jovem que estava em dúvida da sua fé. E esse jovem começou a perguntar para eles: como é que vocês têm vivido tudo isto? E eles disseram: não, é porque nós queremos realmente que o Cordeiro tenha que receber a sua recompensa pelo seu sacrifício. E esse rapaz nesse barco converteu-se verdadeiramente e ele nada mais era do que John Wesley, um dos maiores ativistas e evangelistas que nós tivemos ao longo da história. Então às vezes o avivamento que começa aqui vai alcançar coisas que nós não sabemos, que nós não conseguimos imaginar, e nós temos que nos perguntar: será que eu tenho esquecido? Eu queria que nós fechássemos os nossos olhos e eu vou fazer a pergunta e nós vamos pensar um bocadinho. Como poderia eu esquecer da cruz? Como poderia eu esquecer do Espírito Santo? Como poderia eu esquecer do propósito? Oh Senhor Jesus, nós não queremos esquecer do nosso propósito. Senhor, nós oramos, Jesus, por um verdadeiro avivamento, Senhor, que vem capacitar a Tua Igreja para que nós não nos esqueçamos do nosso propósito. Como poderia eu me esquecer, Senhor? Eu esquecer-se. Como teria eu, Senhor, a ousadia de não me lembrar de que Tu te deste na cruz, de que Tu me livraste, Senhor, de uma condenação eterna? Como ousaria eu, Senhor, não me lembrar que Tu enviaste o Teu Espírito Santo
poderia eu não me lembrar, Senhor, dos teus bons feitos? Ó Jesus, traz-nos à memória, Senhor, aquilo que pode nos dar a esperança. Capacita-nos. Nós oramos, Jesus, por um avivamento, Senhor, na nossa igreja. Para que nós não só nos aqueçamos, mas para que o nosso fogo transborde. Nós oramos, Senhor, para que o teu avivamento venha e nos capacite. Porque o Cordeiro, Senhor, é digno de receber recompensa do seu sacrifício. Tu és digno, Jesus, de receber a tua recompensa. Quer ver o cumprimento da tua vontade nesta terra, Senhor, onde todos os povos e todas as nações dobram os joelhos diante de ti e dizem: o Cordeiro venceu, vamos segui-lo. Como poderíamos nós esquecermos? Como nós vimos, a adoração é um lugar de entrega. Então pensa, Senhor, o que é que eu tenho entregado? O que é que eu tenho entregue a ti? Será que eu realmente estou a gastar a minha vida para te coroar? E neste momento começa a entregar ao Senhor, porque Ele é digno de receber a recompensa do teu sacrifício. Começa a adorar o Espírito Santo. Jesus, Santo, Santo, era digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Tu és digno de receber. Nós possamos ter esse coração, dizer: o Cordeiro venceu, vamos seguir. Nós possamos inclinar o nosso coração à cruz, ao Espírito Santo, ao propósito que Ele nos deu, para que isso não saia das nossas memórias. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Que esse possa ser o nosso tesouro, que a mensagem da cruz possa ser o nosso tesouro. Nós queremos fazer, Senhor, um voto. Nós queremos realmente entregar tudo, Jesus, e gastar a nossa vida para te coroar. A Sofia ontem falou muito sobre nós contemplarmos o Espírito Santo. E a contemplação do Espírito Santo, ela vem muito desse lugar de entrega. Nós temos que realmente aprender a contemplar quem Ele é. Porque eu creio que o Senhor tem derramado sobre nós um amor ao próximo muito grande. O Senhor já nos deu o sacrifício da cruz, o Senhor já nos deu o Espírito Santo e Ele já nos mostrou o nosso propósito. Agora nós temos que encontrar dentro de nós a motivação certa. Nós temos que encontrar dentro de nós um coração moldado e inclinado a obedecer os seus mandamentos. Porque nós não queremos ver esta nação perdida.
nós temos que dar espaço ao Espírito Santo para trabalhar em nós. Eu estive a fazer missão na Venezuela e nós estávamos numa cidade perto da fronteira chamada Rorainópolis, do lado do Brasil. E eu e um amigo meu da missão, nós fomos ajudar um life group. E foi engraçado porque eu tenho 20, o David tem 18 e nós fomos para um life group em que a pessoa mais nova tinha 50. E chegámos lá e o líder do life group disse: eu e a minha esposa, nós queríamos fazer um evangelismo antes de irmos. Então nós chamámos uns irmãos e nós vamos sair pelas ruas para avisar do life group e queremos que vocês nos ajudem, porque nós só fizemos isto uma vez. Mas nós estamos a sentir muito de Deus que temos de fazer de novo. E nós fomos e eles foram batendo às portas e nós fomos encontrando pessoas. E nisso eu e a esposa do irmão líder do Life, quando nós passámos por uma casa, eu parei, ela parou e ela: sentiste algo? Senti. Olha, eu acho que nós demos muita liberdade ao Espírito Santo para falar connosco, que Ele está-nos a indicar que temos que parar aqui. Mas está tudo fechado, não há janelas abertas, acho que não tem ninguém. E ela: o não nós já temos, vamos bater. E batemos, e saiu uma senhora, cara de choro, a fingir que não estava a chorar. Boa tarde, tudo bem? E nós começámos a falar: olha, não sei se faz sentido, mas nós estávamos a passar por aqui e nós estamos a aprender a ouvir a voz de Deus e nós temos quase toda a certeza que Deus nos mandou parar para falar contigo. E nisso ela começa a chorar, porque ela estava no quarto dela com as portas trancadas, sem querer ouvir nenhum barulho de fora, porque ela queria ouvir a voz do Espírito Santo. E nós começámos a falar com ela, orámos por ela, pela família dela, que não estava a passar por um bom bocado. E ela disse: vocês foram a resposta que eu precisava. E a igreja dá total liberdade ao Espírito Santo. A igreja dá total liberdade ao Espírito Santo. Ele vai nos usar para trabalhar e para mudar este lugar. E nós não vamos só alcançar 3. Nós vamos alcançar 10 milhões. 1,5 milhão é muito pouco. Um milhão e meio é muito pouco. Pai, eu estou-te a dizer, 1,5 milhão é muito pouco. É muito pouco. Eu quero orar por vocês, porque eu acredito que da barba de Arão vai escorrer um óleo que vai nos ungir e abençoar a todos. Não é à toa que a tua barba está a crescer, Pai. E eu creio que o Espírito Santo vai derramar sobre vocês cada vez mais um amor pelas almas. O Espírito Santo vai derramar sobre vocês a capacidade, porque o avivamento desta igreja vai começar em vocês. E o avivamento vem para capacitar. E vai vos capacitar para cumprir o vosso propósito, que não é mais alcançar 1,5 milhão de membros, mas é alcançar 10 milhões, esta toda a nação. Mãe, o Espírito Santo deu-te capacidades grandes. Não limites o que Ele tem para fazer na tua vida. O Espírito Santo não quer que tu fiques só atrás de um computador ou fiques só a vir aqui de vez em quando. O Espírito Santo vai te encher cada vez mais no teu lugar secreto com Ele. E Ele vai colocar no teu coração aquele sentimento de: se eles soubessem o quão lindo o Espírito Santo é. E eu creio que o Espírito Santo vai derramar sobre vocês cada vez mais a capacidade para nos guiar, para viver um avivamento em Portugal. Tenho outra palavra para dar. Onde é que está a minha avó?
Mas eu tenho para a avó e para a tia Aline. E para todas as pessoas que têm participado do Ministério de Intercessão, porque eu tenho visto que muita gente nova se juntou desde que eu saí. A sala de oração de 100 anos, essa mesma unção está sobre este lugar. E eu creio que Deus está a levantar intercessores na nossa igreja. Porque a Bíblia diz que nós temos que pedir. E é na intercessão. E Deus tem levantado dentro do Ministério de Intercessão, e eu quero dizer aqui a cada membro do Ministério de Intercessão, que Deus não vos tem dado simplesmente uns minutos antes do culto ou algumas reuniões, mas Ele tem colocado em vocês a paixão e a necessidade de estarem no secreto a interceder. E o Espírito Santo vai tirar de vocês toda a vergonha, todo o cansaço e toda a preguiça. E eu creio que um dia, quando vocês todos estiverem bem velhinhos, nós vamos ver nos vossos joelhos os calos da oração. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer aqui. E o Senhor tem nos capacitado. Mas nós não podemos ter a ousadia de nos esquecer daquilo que Ele nos deu. Jesus tem preparado algo muito grande para nós, para as nossas famílias, para as nossas crianças. Jesus tem preparado algo muito grande para a nossa nação. Mas nós temos que estar dispostos a ter o nosso lema: que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Isto não era nada do que eu tinha preparado. Mas quando o Espírito Santo tem total liberdade, Ele age. Vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. E se tem alguém aqui... Obrigada. Se tem alguém aqui que eu sinto que tem se esquecido da cruz, eu quero orar por ti. Senhor Jesus, eu quero abençoar os meus irmãos. Pedir que o Senhor venha cada vez mais lembrá-los do teu sacrifício na cruz. Quero pedir para que o Senhor venha, Jesus, e encha o seu coração de uma gratidão enorme pelo teu sacrifício. Vem lembrá-los, Senhor, e inclinar os seus corações à cruz. Vem derramar sobre eles um respeito sobre o teu sacrifício, um respeito sobre a cruz, sobre a mensagem do Evangelho. Em nome de Jesus. Se tem aqui alguém que sente que ultimamente tem se esquecido do Espírito Santo, se há alguém aqui que sente que ultimamente tem se lembrado da pessoa de Deus, tem se lembrado de quem Jesus é, mas não tem adorado ao Espírito Santo, eu quero orar por ti também. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha demonstrar a sua trindade aos meus irmãos. Que tu venhas, Jesus, fazer-te presente, que o Espírito de Deus venha sobre nós. Espírito Santo, eu te peço que tu possas te mostrar real, te mostrar Deus na vida dos meus irmãos e mostrar a eles as capacidades ilimitadas que tu tens para eles. Em nome de Jesus. E agora eu quero orar por ti, que sentes que tens te esquecido do teu propósito. Não só do teu propósito individual que Jesus preparou para ti, como pessoa, como cristão, mas no teu propósito como igreja e como corpo de Cristo. Se tu sentes que tens te esquecido do teu propósito, eu quero que tu realmente recebas em fé esta oração. Espírito Santo, obrigada pelo teu sacrifício, obrigada pela tua entrega, obrigada pelo teu poder que deste sobre nós. Espírito Santo, obrigada, Pai, pelo avivamento que tu tens preparado para Portugal. Nós te pedimos, Senhor, que por favor se afaste de nós tudo aquilo que nos vai fazer esquecer e focar no nosso propósito. Senhor, que nós nos lembremos, Jesus, de que nós estamos aqui
para pregar a toda a Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e aos confins da terra. Jesus, que nós possamos saber que nós nascemos para ser tuas testemunhas, que nós nascemos para restaurar, Senhor, a nossa intimidade contigo. Ó Jesus, leva-nos de volta ao Éden, Senhor, a caminhar contigo todas as tardes e lembra-nos, Pai, lembra-nos do nosso propósito. Jesus, eu oro pelas famílias, pelos maridos, esposas e filhos dos que estão aqui presentes que ainda não te conhecem. Que tu possas mostrar, Senhor, a estas pessoas que eles são testemunhas nas suas casas. Nós declaramos a conversão de todos eles, Senhor, porque eles vão cumprir o seu propósito, Senhor, de levar o Evangelho às suas famílias. Jesus, eu oro por todos os colegas de trabalho, eu oro por todos os colegas de escola, porque nós vamos cumprir o nosso propósito de levar o Evangelho. Senhor, eu oro, Pai, para que nos nossos corações nós possamos entender a grandeza do teu sacrifício da cruz e dizer, porque o Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Muito obrigada, Espírito Santo.